pessoal. Vamos falar aqui sobre o processo, né, de criação aí da gestão de vulnerabilidades de segurança lá na UFBA, né, que é a Universidade Federal da Bahia. Antes de mais nada, apresentar quem é a equipe que faz parte desse projeto. Eu faço parte do POP Bahia, que é o ponto de presença da RNP lá na Bahia. Faço parte também da COSIC, que é a Coordenação de Segurança de Informação e Comunicações de lá da UFBA, do STI da UFBA. E o POP Bahia e a COSIC, em parceria, mantém o CERT Bahia, que é o CSIRT, que atua como CSIRT de coordenação da rede acadêmica lá na Bahia. Então, basicamente, esse projeto é tocado principalmente pela COSIC, que é direcionado para a UFBA, mas tem figurinhas compartilhadas com toda a equipe. Aqui uma breve agenda do que é que a gente busca abordar aqui nessa apresentação, trazer o que é a gestão de vulnerabilidade, explicar o fluxo que a gente criou para a UFBA, e a ideia principal aqui é trazer os problemas que a gente teve, os desafios, como é que a gente resolveu, ou os problemas que a gente elencou e que a gente está buscando resolver, e mostrar como é que a gente está pensando em resolver esses problemas. A ideia aqui é principalmente para que, caso outras instituições estejam fazendo esse processo, estejam pensando em fazer esse processo, já consigam aprender com os nossos erros e com os nossos acertos também. Bom, então, o que é gestão de vulnerabilidade? Basicamente, é você fazer um estudo, a lei do seu ambiente, e conhecer todas as fraquezas e as brechas de segurança que tem em seu ambiente. Isso é interessante porque você vai poder fazer uma avaliação do risco que essa vulnerabilidade em si, essa brecha, traz para o negócio. Então, a partir dessa avaliação de risco, você vai ter insumo suficiente para avaliar se o que você vai precisar fazer para corrigir essa vulnerabilidade é útil ou, se não, você vai ser muito trabalho para pouca coisa. Então, você vai poder averiguar se você tem que corrigir ou se você vai, no final das contas, aceitar o risco que aquela vulnerabilidade propõe ao negócio. Isso é bastante importante porque traz o menor risco de incidentes acontecerem. Veja bem que eu falei traz um menor risco de incidentes acontecerem, não que diminui a quantidade de incidentes que acontecem, porque não são coisas diretamente correlacionadas. Mas, claro que você tendo uma gestão de vulnerabilidade, você corrigindo essas vulnerabilidades, estando atento ao que elas podem acontecer, você tem uma menor incidência um menor risco, de fato, de incidentes virem a acontecer, porque você já cobriu o que é que tinha de problema ali. Isso traz principalmente a questão da antecipação, né, que, inclusive, o professor Ricardo, do IFRN, comentou aqui hoje mais cedo, de não trabalhar apenas apagando incêndio, não trabalhar apenas ali enxugando gelo, né? Agora você traz uma ação proativa, que é de você conhecer seu ambiente, você corrigir seu ambiente e melhorar tudo aquilo que o compõe. Outra questão bastante importante é a questão da salvaguarda. E aí, quando eu falo salvaguarda, eu falo da equipe e da organização em si. Por que da organização em si? Principalmente porque, bem, se eu consigo fazer a avaliação de risco do meu negócio e saber se eu vou corrigir ou aceitar os riscos, se eu for aceitar esses riscos, eu vou aplicar medidas para que esse risco, se, enfim, algum incidente acontecer, eu seja o menos impactado possível. Então, por exemplo, se eu decido que uma vulnerabilidade vai ter que ficar aberta, infelizmente, então, agora eu vou colocar outros meios ali, vou fazer um log melhor, vou colocar outras formas de monitorar aquilo ali, para que, caso algo aconteça, eu consiga saber mais rápido, ou que, se alguém entrar naquele ambiente, a movimentação dele seja menor, seja reduzida. Então, traz uma salvaguarda melhor para a equipe, já que vai ter todo esse conhecimento do ambiente. E a questão da antecipação que eu falei. Aqui eu trago um dado, que foi um estudo que foi apresentado nesse ano pelo Luiz Gustavo, lá no SBRC, no Simpósio Brasileiro de Rede de Computadores, esse ano. A ideia do estudo é mostrar o tempo de divulgação de vulnerabilidades entre diversas bases. Ele pega principalmente da NVIDIA e compara com outras bases. Não é objeto do estudo dele averiguar quando que a vulnerabilidade sai antes do exploit, por exemplo, mas, para objeto dessa prestação, eu trouxe esse dado dele, que ele analisou a relação do NVIDIA com o exploit-DB. E teve um universo, né, de 732 vulnerabilidades que foram apresentadas lá no exploit-DB, sendo que 470, aproximadamente, foram mostradas antes. Né? No NVIDIA saiu primeiro a vulnerabilidade para depois o exploit. Então, o que eu quero trazer com isso é que, fazendo a gestão de vulnerabilidade, você consegue ter ideia das vulnerabilidades que estão aparecendo antes mesmo de ter exploit para ela. Então, você já tem uma ideia ali do que pode acontecer, você já busca corrigir, muitas vezes sai as correções antes mesmo do exploit, antes mesmo do POC. E, para trazer alguns exemplos, eu trago aí principalmente o WannaCry, que a vulnerabilidade, a correção, saiu um mês antes do estouro, né, de aparecer o exploit e pegar o mundo todo. E trago também o Drupal e GDOM, que foi mais recente, esse ano, saiu a vulnerabilidade do Drupal
e a correção junto, e um mês depois saiu ali o POC, e aí a galera começou a ser atacada, mesmo que a correção já tivesse saído antes. Claro que depois tiveram outras correções a serem feitas, enfim, não vem a questão. E aí algumas coisas que a gente precisou analisar para a aplicação dessa gestão de vulnerabilidade lá na UFBA, a gente quis abordar também algumas questões de boas práticas, né? Então, a gente foi buscar na literatura, em normas, o que é que tinha falando sobre gestão de vulnerabilidade. E a gente pegou como base a BNT, a ISO 27002, que fala sobre a gestão de vulnerabilidades técnicas em seu item 12.6. Então, lá, essa parte do objetivo, eu copiei inclusive de lá, que está... que o objetivo da gestão de vulnerabilidades técnicas é prevenir a exploração de vulnerabilidades técnicas, ponto. Então, a ideia é prevenir a exploração, não é que você vai diminuir incidência por isso. Tá? E aí isso é baseado em 3 itens importantes, que é o controle das vulnerabilidades obtidas, tem que ser, ou melhor, as vulnerabilidades têm que ser obtidas em tempo hábil, então você tem que conseguir essas vulnerabilidades em um tempo que você consiga fazer a correção, consiga fazer aquela análise de risco, aplicar a mitigação que você pensou, que a exposição a essa vulnerabilidade seja avaliada e também ter o controle das medidas que você pode aplicar para lidar com os riscos dessa vulnerabilidade, ou da exploração ou da correção dela. E na norma 27002, eles têm diversas diretrizes de como essa gestão de vulnerabilidade pode acontecer. Tem cerca de 12 diretrizes, mas para o contexto da UFBA, a gente pegou os que se enquadravam mais com o nosso contexto, né, com o nosso universo, e pegamos as principais ali, as mais prioritárias. Né? A questão de você ter funções e responsabilidades bem delegadas, você ter um inventário completo e atualizado do seu ambiente, você ter SLAs definidos, né, por toda a equipe, você ter análise de priorização do que é que deve ser feito primeiro, você ter a possibilidade de aplicar virtual patchings, você ter uma base de conhecimento continuamente produzida e sendo construída, e você ter, principalmente, métricas para poder embasar a autogestão, né? Para poder saber como que deve ser direcionado o recurso, o que é que deve ser melhorado, aquisição de novos produtos, trocas, enfim. E aí, basicamente, esse aqui é o processo, o fluxo do processo de gestão de vulnerabilidade da UFBA. Aqui a gente dividiu, basicamente, na ilustração, em 3 raias, né, em 3 papéis. Vou explicar cada um deles mais para frente e explicar cada um também das partes. Então, é interessante ter essa ideia do macro, de como que o processo inicia para como ele finaliza aqui. Bom, então, buscando atender às coisas principais, né, que a gente foi vendo que eram importantes para a UFBA, a gente começou a fazer esse processo. Né? Foi um processo foi um ciclo aí de construção e avaliação com diversas equipes, enfim. E a primeira coisa que a gente pensou em fazer foi definir os papéis que estavam envolvidos nesse processo, né, nesse fluxo do processo de gestão de vulnerabilidade. Temos principalmente ali envolvidos o ETI, que é a equipe de tratamento de incidentes de redes da UFBA, que é quem de fato trabalha ali com tratamento, com a gestão de vulnerabilidade, é quem faz o papel operacional. E, nesse caso, está dividido em 2 papéis, que é a operação, aqueles trabalhos que são mais manuais, podemos dizer assim, que não precisam de tanta especialização, e o papel de especialista, que mais para frente eu vou explicar a importância disso, vocês vão conseguir ver a importância disso. Outro papel importante é o responsável pelo ativo. Então, principalmente ali, você ter a ideia de um responsável, não só que está dentro da universidade, dentro da superintendência, dentro do CPD, mas também, por exemplo, se você estiver ofertando o serviço de colocation, então você tem que ter o responsável por aquela aplicação ali. Enfim, diversos outros tipos de aplicação que possa ter e tudo mais. Gestor de configurações também, principalmente para a questão de inventário, né? Você tem que ter ali o inventário atualizado. Gestor de mudanças, porque é a principal pessoa que tem que avaliar se a mudança que vai ser feita para a correção da vulnerabilidade, ela pode ser feita, quais os impactos disso, então é importante também, é um papel importante. O gestor de SIC, né, de segurança de informação, e o superintendente de TI da universidade, porque é eles que vão julgar como que o processo está dando, como se tem que haver uma melhoria, onde que tem que haver uma melhoria, se as métricas que estão sendo fornecidas estão suficientes, como direcionar recursos, como tomar decisões a partir dali. E, claro, também os fabricantes e fornecedores, porque, no final das contas, tem fabricantes envolvidos, e quando eu falo fornecedores, não só fornecedores privados, mas também comunidades a gente pode considerar fornecedores. Então, a gente tem que ficar atento e envolver a comunidade de algum projeto que a gente utiliza.
Então, vamos lá para a primeira fase. A primeira fase do nosso processo é a descoberta dessa vulnerabilidade. Então, a gente basicamente tem dois meios de ter essa descoberta. O primeiro, que seria realizando auditoria, e o segundo, que seria monitoramento de vulnerabilidades. Auditoria. O que é que acontece nessa auditoria, né? É algo que a gente está caminhando e, basicamente, é você fazer de forma ativa, de forma mais proativa ainda, a descoberta dessas vulnerabilidades do seu ambiente. Então, aí, por exemplo, trazendo o exemplo do OpenVAS, que a gente está utilizando lá para estudos, algumas preocupações que a gente teve com essa questão de auditoria. Qual o overhead que um scan com OpenVAS vai gerar para a rede? Isso foi a nossa principal preocupação. E aí também envolvido nisso, questão de agressividade. A gente vai poder colocar a agressividade máxima dos scans, a gente tem que reduzir para não gerar um overhead tão grande na rede. E a criticidade desses alertas. Ele consegue priorizar bem em relação ao que é para a universidade, de prioridade de fato? Qual a efetividade desses scans? Será que eles trazem muito falso positivo? Será que a equipe consegue lidar com essa quantidade de alarmes que eles vão dar? E qual que é o tempo para a gente fazer um scan numa rede /24, por exemplo, e numa /64? Como é que a gente consegue fazer isso? E agora com a questão da RFC, da privacidade das extensões de IPv6. Como é que a gente vai conseguir prever ali quais IPs tem? Será que a gente vai ter que varrer todo o endereço? Como é que fica isso? São questões importantes que a gente levantou para responder aí no processo de auditoria. E para as fontes de vulnerabilidades. O que seria isso? Basicamente é a gente ficar atento ali a meio lixes, a outras fontes, como, por exemplo, o CERT mesmo, né? Fontes essas que divulgam vulnerabilidades que estão acontecendo, a gente tem que ficar atento e ver se está acontecendo no nosso ambiente, né? E aí um projeto que a gente achou interessante para essa parte foi o CVE Search. CVE Search basicamente é um software que ele baixa toda a base de vulnerabilidades que tem lá na NVIDIA, todo dia ele faz esse download lá, e você consegue, dentro dele, fazer as pesquisas por essas vulnerabilidades. Ele mostra as mais recentes, consegue fazer essas pesquisas lá. Então, a gente achou isso bastante interessante, principalmente porque agora a gente não precisa ficar pesquisando sobre vulnerabilidades na web, né? Então, a gente não precisa ir lá em algum site externo e ficar olhando as vulnerabilidades que tem, porque isso aí diminui a questão de correlação de pesquisa com a organização e tudo mais. E outra coisa também interessante é que, o CVE Search ele tem uma API, então a gente consegue trabalhar em cima dessa API para a automatização do nosso processo, que é o plano futuro que a gente tem. Questão da aplicabilidade, né? Depois de a gente ver aqui as vulnerabilidades que foram apresentadas aqui no CVE Search, por exemplo, a gente tem que ver se essas vulnerabilidades atingem nosso ambiente. Ou melhor, a gente tem que ver se elas são aplicáveis no nosso ambiente. Então, como que seria isso? A gente tem uma gestão de inventário, então a gente tem que ver se as vulnerabilidades lá dizem respeito a ativos que estão no nosso inventário também, né? Então, por exemplo, não faz sentido eu olhar se uma vulnerabilidade do Nginx atinge a nossa universidade, sendo que a gente não utiliza Nginx, por exemplo. Então, essa vulnerabilidade eu passo, eu não preciso me alertar mais sobre ela. E para essa questão de gestão de inventário, algumas coisas que a gente relatou, assim, que a gente observou como sendo importantes, novamente, a questão de API para consultas, né, a gente pensando aí ao futuro, para uma automatização do nosso processo. Tem um deploy simples também, porque a gente não queria que a ferramenta fosse um gap, ela fosse um problema para a gestão de vulnerabilidade prosseguir. Customização das soluções, porque, como eu falei, que sempre tem um trabalho em conjunto, né, da UFBA, da COSIG com o POP, então a gente no POP já tinha uma gestão de inventário ali acontecendo, e a gente viu que a necessidade de mudança, né, de customizações na solução seria bastante, né? Então na UFBA a gente também provavelmente teria algo do tipo. A gente fez então ali uma correlação de como é que seria isso, né? Será que a solução que a gente pegar para fazer a gestão de inventário, será que ia permitir a gente fazer customizações? Será que ela ia permitir, habilitar a gente a fazer modificações que coubessem no nosso contexto? Isso seria algo importante. E também para a questão de histórico de mudanças, foi outro ponto que a gente alertou, para principalmente manter um versionamento do nosso inventário, né? Isso a gente julgou sendo algo bem interessante e bem importante para a gente. E como umas soluções para esse tipo de questões que a gente pensou lá, foi utilizar o software iTop, que faz essa gestão de inventário também, e o Wiki, né? O iTop, principalmente, foi o projeto que a gente elegeu, assim, né, depois de um estudo, de uma avaliação, foi o que a gente escolheu como solução para nós, mas ia ter um overhead ali grande para utilização de toda a equipe. Então, para reduzir isso, a gente preferiu continuar usando uma outra forma que é mais comum, questão de Wiki, por exemplo. Então, em vez de pensar em parar e migrar tudo para o iTop, a gente foi indo fazendo aos poucos, os novos a gente coloca no iTop e tudo mais, por exemplo, né?
formas de você conseguir correlacionar o ótimo, que seria a utilização 100% do iTop, com o bom, que é o que já está acontecendo. Mas um problema que a gente teve aí, mais a questão de conformidade, né, de boas práticas, foi a questão de nomenclatura. Isso foi algo que travou um pouco a gente para decidir, como, por exemplo, se eu vou tratar um site, algo que é feito em WordPress, será que eu trato isso como um site? Será que eu trato isso como uma aplicação web? Será que eu trato isso como um sistema? Qual a atenção que eu tenho que dar para cada um desses tipos? Então, a questão de nomenclatura, como é que a gente vai correlacionar isso com a nossa base, com toda a nossa base, com a gestão de vulnerabilidade que está acontecendo? Essa foi uma parte que ficou complicada para a gente. E a gente teve que conversar com demais setores, ver o que já estava sendo feito, para ir caminhando e melhorando isso aí continuamente. Então, depois de ter feito essa verificação, né, se a vulnerabilidade em si é aplicável no nosso ambiente, a gente tem que fazer a verificação agora se ela realmente está acontecendo no nosso ambiente. Então, notem que uma foi para eu tirar o lixo das vulnerabilidades que eu olhei, e agora só ter as vulnerabilidades que podem estar acontecendo no meu ambiente, e agora eu vou olhar só as que estão realmente acontecendo. Então, para isso, eu venho para a verificação, e aí tem um papel importante do especialista. Porque é ele quem vai poder fazer esses testes para saber se tal vulnerabilidade atinge o nosso ambiente, para saber ali, poder verificar a configuração, verificar como está sendo instalado, sendo utilizado aquela solução ali no nosso ativo. E aí, bom, envolve a questão de fazer POCs e mais POCs, né? Você poder testar exploits ali, ver se realmente está acontecendo no ambiente. Mas algo importante a levantar a atenção aqui é a questão de, bom, você sempre vai conseguir traduzir um ambiente de produção para um ambiente controlado para poder fazer esses testes. E se você não conseguir, como é que você vai lidar? Você vai fazer os testes no ambiente de produção, e se o exploit que você for fazer, ele no ambiente de produção quebrar tudo e você tem uma indisponibilidade ali. Então, esse é o papel importante do nosso especialista no caso, né? Porque ele vai conseguir responder essas perguntas para cada vulnerabilidade que for surgindo. Então, ele quem é o responsável por saber se aquele teste que ele vai fazer vai causar algum dano real na rede, ou se pode ser revertido, ou se ele só vai conseguir, ou se ele pode fazer um teste só para saber se tem a vulnerabilidade e não, de fato, causar um dano no ambiente. E aí vem também a questão de documentar todos esses testes. Documentar esses testes, principalmente para você ter ali informações do que é que aconteceu, do que é que está acontecendo na rede, para depois, um processo de auditoria, você ter como justificar as suas ações que você fez. Então, por exemplo, se teve algum teste que foi feito e não constatou a vulnerabilidade, mas depois aquela vulnerabilidade foi explorada, só que de outra forma. Você tendo isso documentado, você consegue entender, o analista aqui, o especialista, ele pensou de uma certa forma para explorar essa vulnerabilidade, mas na verdade aconteceu de outra. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que melhorar nossa equipe, dar mais treinamento, será que foi só uma falta de atenção? Enfim, dá para trazer trazer mais dados para análise posterior, né? E, bom, feita essa verificação, aí vem a parte de classificação, né? Porque, bom, sair daqui do nosso processo que o ambiente está realmente vulnerável. Então, agora a gente vai ter que classificar essa vulnerabilidade. Por que classificar? Porque aí a gente consegue priorizar. Nem tudo que... nem todas as vulnerabilidades elas devem ser corrigidas no mesmo período, né? Alguma pode levar um dia, outras têm que levar 2 horas para ser corrigida, enfim, depende muito da criticidade da vulnerabilidade, como ela atinge o ambiente. Então, para isso, a gente construiu basicamente essa matriz, que essa matriz ela leva em consideração o score CVSS, né, que já é da vulnerabilidade em si. Aí a gente dividiu basicamente em baixa, média e alta, a crítica está inclusa na alta também. E levando em consideração com o impacto que a exploração dessa vulnerabilidade traz à organização. E aí a gente classificou como alto, médio, baixo. Cada uma dessas classificações aqui depende do contexto da organização. Então, por exemplo, se tem uma certa vulnerabilidade em um sistema de notas, mas não está no período de notas, por exemplo. Então, o impacto talvez modifique aqui. Se tem uma vulnerabilidade em um sistema de matrícula, mas não está no período dos alunos fazerem matrícula, então o impacto da organização vai mudar. Então, é algo que é uma análise temporal, uma análise de quem pediu aquele sistema, é uma análise que leva em consideração a resposta que aquele sistema dá à sociedade, né, como projeto de extensão, por exemplo. Enfim, por isso que a gente pensou bastante importante essa coluna aqui de impacto da organização. E aí, com o resultado que a gente extrai dessa tabelinha, o número que ela traz aqui, vem para a prioridade que
é basicamente a correlação de como é a vulnerabilidade, o impacto que ela tem à organização com o score CVSS e o tempo que é definido para que ela seja corrigida, né, o tempo máximo. Então, por exemplo, se tem uma vulnerabilidade que impacta muito a organização e que é de score CVSS alto, então ela tem que ser corrigida aqui no máximo em 8 horas úteis, né? Então, no máximo aquilo ali estourando tem que fazer isso aqui. E um ponto importante sobre a questão de SLAs é que, bom, tem que ser conversado com outras coordenações, né, com outros núcleos que tenham no seu CPD, no STI. Porque, bom, no final das contas, não é diretamente o IT, né, não é diretamente o analista da área de segurança que vai resolver essas questões aqui. Normalmente é o pessoal de infra, o pessoal de redes, de desenvolvimento. Então, você tem que conversar com o gestor dessa galera e saber como que é a realidade desse pessoal, como que é a realidade das demandas daquilo ali, se isso aqui, por mais que seja uma prioridade, né, que a equipe de segurança alertou, como é que isso aqui vai se enquadrar na prioridade da equipe, né, enfim. É uma conversa que tem que ter a nível mais de gestão para saber como esses SLAs vão ser definidos. E aí, tendo definido essa questão da classificação, agora é fazer a notificação. E para fazer essa notificação, como é que isso é feito, né? Basicamente, tem que gerar essa notificação, utilizando a lei templates, mais formais, enfim, e chegar à notificação das responsáveis. Para isso, tem que fazer essa consulta à base externa. E aí, vem mais uma vez a importância da gestão de inventários que eu falei mais atrás. Que bom, essa gestão de inventários tem que ser atualizada constantemente. Não só para saber, por exemplo, qual versão eu tenho do software, mas, por exemplo, qual o contato do responsável, quem é que eu notifico ali em caso de algum problema. Então, essa gestão de vulnerabilidade tem que responder também essa questão. E aí tem algumas definições de template de mensagem, por exemplo, e do acompanhamento, né? Depois que eu faço a notificação, tem que fazer aquele acompanhamento ali. Então, por exemplo, esse atualizado constantemente é muito importante, porque não basta, por exemplo, eu pegar apenas informação do contato quando eu vou cadastrar o ativo no inventário, porque aquele contato ali vai se modificar. Então, tem que, por exemplo, estabelecer rotinas para checagem daquele contato. Se for e-mail, mandar e-mail, sei lá, cada um mês para verificar se aquele e-mail ainda responde. Se for um telefone, fazer ligação para ver se aquele telefone ainda responde. Se não, fazer essa atualização aí de fato para ter ali, em caso de algum problema, saber com quem você pode contar. E bom, e a questão do acompanhamento, né? Depois que você faz a notificação, que chega para o responsável, que já é essa raia de baixo, você tem que fazer o acompanhamento, né? A IT lá, a gente faz o acompanhamento dessa notificação, que basicamente você está em contato com o responsável, saber se ele está fazendo as correções, se ele está tendo algum problema, se a gente pode ajudar em algo, né? E para fazer esse acompanhamento, algumas coisas têm que ser definidas. Por exemplo, tem que definir o formato desse acompanhamento. Será que eu vou fazer apenas por e-mail? Será que, se for algo mais crítico, eu ligo para o cara? Será que eu faço uma reunião? Essa reunião pode ser videoconferência? Tem que ser presencial? Tem que ter algumas definições ali. E, bom, a definição dos prazos para a SLA são bastante importantes também. Porque, bom, como é que eu vou fazer esse acompanhamento? Diariamente? Mas se for diariamente, e no caso de uma vulnerabilidade que é do tipo mais crítica lá, né, que tem que ser respondida no máximo 8 horas, como é que eu faço esse acompanhamento já que vai diariamente? Eu tenho que ir lá 15 minutos e ficar perguntando ao cara se ele já corrigiu, enfim, como é que deve ser feito isso? São pontos importantes a serem respondidos. E, bom, e o que fazer no caso de não ser cumprido? Eu bloqueio o ativo, eu vou lá e a equipe de segurança ela vai agir, vai resolver a vulnerabilidade, como é que isso tem que ser feito? Então, isso aqui são questões que você tem que levar para a alta gestão para ela responder, né, e deixar você salvaguardado de quais ações você tem que tomar em determinados casos. E, bom, feito o acompanhamento, note que aqui, depois de que o responsável respondeu, dizendo que a notificação já foi fechada, não pode ser fechada, que o ativo, a vulnerabilidade foi corrigida, bom, a gente não pode simplesmente acreditar que isso aconteceu, porque muitas vezes pode acontecer erros também na parte deles, né, eles acharam que corrigiram, mas não conseguiam, enfim. Então, o que é que tem que fazer? Tem que fazer novamente o teste e verificar se isso foi de fato corrigido. Então, basicamente, o teste é você fazer ali refazer aqueles testes que o especialista já tinha feito. Então, analisar aqui, né, seguir a documentação que foi feita na parte de verificação. Então, aqui mais um ponto importante para aquela documentação previamente gerada na fase de testes que eu falei. E aí, bom, disso tem duas saídas. Uma é prosseguir com o fechamento do chamado, ok, está tudo resolvido. Outra é voltar para a fase de notificação e aí, bom, se não for corrigido, renotificar, falar, velho, isso aí que vocês fizeram não foi suficiente, tem que modificar alguma coisa, vamos estudar, enfim, aí a ação tem que ser feita a depender do contexto. E feita essa validação, bom, termina o processo, né, o nosso fluxo. Então, começamos aqui fazendo a auditoria ou analisando fontes externas,
fazendo a verificação da aplicabilidade, se estiver vulnerável realmente, vir para o especialista para ele fazer os testes, ou melhor, se tiver a possibilidade de ser vulnerável, vir para os especialistas e ver se de fato está vulnerável, saindo daqui, classificar essa vulnerabilidade, saber a prioridade que tem que ser dada a ela, fazer a notificação, então, para o responsável do ativo. Depois que fizer a notificação, tem que fazer o acompanhamento de como é que ele está sendo tratado. Quando for tratado de fato, vir aqui e verificar se realmente foi tratado. Não sendo tratado, volta para a parte de notificação. Sendo tratado, prossegue com a finalização, preenchimento dos campos responsáveis ali do ativo, alguma informação útil que tenha a seguir. Então, bom, basicamente esse é o processo, esse é o nosso fluxo do processo. Mas aí alguns cases interessantes, né, que a gente conseguiu trazer para cá. É importante ressaltar que esse processo, esse estudo de gestão de vulnerabilidade, a gente começou no segundo semestre de 2017. Né? Então, começou ali em cerca de agosto, de julho do ano passado, vem até hoje sendo feito. Então, a gente já teve alguns cases interessantes. Por exemplo, teve um incidente bastante grave, um incidente de segurança bastante grave lá, que inclusive envolvia as organizações externas de investigação. Né? Então, a gente tinha que fornecer alguns determinados dados e tudo mais. E era de uma vulnerabilidade que a gente já tinha conhecimento dessa vulnerabilidade, a gente já tinha notificado. E, bom, o risco que ela trazia, o negócio tinha que aceitar, porque o que ela liberava, o negócio exigia como liberação. Né? Então, tem esse determinado conflito que já foi comentado aqui anteriormente. Questão de usabilidade e questão de segurança. Né? Mas, bem, o que o negócio exigia trazia uma certa brecha de segurança. E depois essa brecha foi explorada. A gente já sabendo dessa vulnerabilidade, já tendo conhecimento do risco, que é lá na fase inicial, né, que eu falei, de ter o estudo do risco, ver o que é que você pode ser feito, a gente conseguiu ali implementar questões, por exemplo, de log, uma melhoria de log, guardar mais informações, ter um monitoramento mais aproximado, mais próximo do ativo. Então, quando o incidente aconteceu, rapidamente a gente foi notificado, a gente já conseguiu tratar, a gente conseguiu responder as perguntas que o órgão de investigação fazia para nós. Então, isso é bastante importante, porque traz essa questão da salvaguarda da organização. Então, por mais que a gente tivesse que ter essa vulnerabilidade no nosso ambiente, não pudesse ser corrigida naquele momento, a gente tinha como lidar com ela caso algum incidente acontecesse. E outra questão interessante é a da antecipação. Né? Por exemplo, uma vulnerabilidade crítica. Trazendo o exemplo do Drupal, que eu falei no início da apresentação. O Drupal ali teve a vulnerabilidade divulgada, mas não tinha ainda nenhum código de exploração divulgado. Então, a vulnerabilidade divulgada permitiu que, por exemplo, se a gente julgou que aquilo ali era algo crítico para o nosso ambiente, a gente conseguisse corrigir e atender o SLA que a gente definiu. Então, depois disso sendo corrigido, por mais que viesse uma exploração depois, a gente já estava salvaguardado, né? A gente já tinha protegido o nosso ambiente antes mesmo que tivesse a exploração, a possibilidade de uma exploração acontecer. Então, depois que a gente fez essa correção da vulnerabilidade que a gente já tinha visto, um mês depois surgiu os exploits e a gente não foi mais atingido, por mais que a gente visse que tinham várias requisições para comprometer nossos ativos. Bom, além dos cases, a gente pode trazer alguns resultados interessantes para cá, né? É interessante ressaltar também que essa gestão de vulnerabilidade que a gente fez foi basicamente analisando o ambiente web da organização. Sistemas web da organização ou sistemas que a organização oferece para usuários, enfim. Porque a gente julgou que esses sistemas são vetores mais abrangentes de ataque. Né? Então, é mais comum as pessoas atacarem esse tipo de ambiente do que outros ambientes, né? Outros contextos. Então, bom, a gente pensou em focar mais na parte de web para fazer essa gestão de vulnerabilidades de forma como teste. Né? Então, trazendo aqui alguns dados. Em 2016, a gente notificou 18 vulnerabilidades no ambiente geral da UFBA. A gente sofreu 600 incidentes de segurança, sendo que 380, aproximadamente, foram sobre defacements. Então, tiveram aqui, por exemplo, 380 defacements no ano de 2016. Depois que a gente fez esse processo de gestão de vulnerabilidade, né, que a gente vem trazendo aí alguns estudos, em 2017, lembrando que, como eu falei, isso aqui foi feito do meio do ano, na segunda metade do ano. Né? Então, foi lá em julho, agosto, começou a ser feito isso aqui. Então, nesse período, a gente fez a notificação de 48 vulnerabilidades. No final do ano, a gente teve um número de 440 incidentes de segurança, sendo que só 17 foram defacements, que era algo que a gente estava buscando cobrir mais com a gestão de vulnerabilidade. Então, a gente consegue ver que, é o que eu falei, não é que você fazendo a gestão de vulnerabilidade, você vai ter um número de incidentes menor. Pode ser que aumente, mas você vai ter um risco de incidentes menores, um índice menor de incidentes acontecerem. Por exemplo, aqui você nota que a quantidade de defacement em relação ao todo é muito maior do que em 2017,
mas a queda que houve foi muito menor em relação ao defacement. Então, o risco de algum defacement acontecer foi menor, mas aconteceram outros tipos de incidentes que agora a gente tem que buscar corrigir. E aqui a ideia de alguns trabalhos futuros que a gente pensa para essa questão de gestão de vulnerabilidade. Aqui os primeiros itens que eu trouxe, mais pensando na alta gestão, que seria, por exemplo, a aplicação desse processo de gestão de vulnerabilidade, né, como a gente definiu direitinho, aplicar ele para toda a universidade, não só para a superintendência, mas também para outras organizações que utilizem a superintendência para guardar equipamentos, ou utilizem a superintendência para, por exemplo, um ambiente de colocation, enfim. Definir, de fato, o acordo de SLAs com demais setores e ter uma conversa mais firme, ver se aquilo ali realmente vai ser aceito, se aquilo ali, se o prazo que a gente definiu não for cumprido, como que deve prosseguir, né? Aquelas questões que eu já tinha perguntado, que a gente busca definir de fato e prosseguir com a aplicação desse processo. A consolidação de indicadores, porque eu falei lá, né, eu falei anteriormente, inclusive tem lá na norma 27002, a questão das métricas, né, então para poder guiar ali a alta gestão, como é que deve ser tomada decisões. Então a consolidação de indicadores é algo que a gente pensa em melhorar, que a gente quer melhorar, trazer informações melhores. Mas isso a gente sabe que só vai conseguir com o processo caminhando e vendo o que é que tem que ser melhorar, o que é que a gente pode pegar de mais informações, o que é que a gente vê de problemas ali. E outras que eu julguei de forma mais técnica é, por exemplo, trazer uma gestão de vulnerabilidade mais ativa. Não só ver notificações de vulnerabilidade ou fazer um scan na rede, mas talvez buscar ali mais mão na massa, mais baixo nível, o que é que pode acontecer, né? Então, são propostas de trabalhos futuros para a gente. E o outro fato, que eu já venho falando ao decorrer da apresentação, a automatização desse processo. Porque você vê que são várias coisas que podem ser automatizadas, mas que atualmente estão com trabalhos manuais. Por exemplo, a notificação foi classificada, agora enviar um e-mail. Isso está sendo feito manualmente. A gente tem que ir lá, gerar o e-mail e enviar para os contatos. Mas isso pode ser algo que é automatizado, né? Você pode consultar quais são os contatos, pegar o template daquela notificação e enviar, por exemplo. Então, são trabalhos futuros que a gente pensa para fazer lá na universidade. E no final das contas, o que é que a gente tem como resultado desse nosso trabalho é a redução da quantidade de incidentes, não diretamente, né, porque a queda de incidentes gerais foram diferente dos incidentes que a gente estava pensando em proteger, né, dos defacements no caso. Como melhoria, podemos dizer, de segundo plano, a gente teve uma melhor documentação da equipe, porque agora que o ETIR, né, agora que a parte de segurança estava sempre questionando o pessoal de infra, o pessoal de redes, o pessoal de desenvolvimento, que versão é que está rodando aí? O que é que está acontecendo aí? Como é que está essa configuração? Agora eles passaram a documentar melhor, porque precisava sempre ficar respondendo, e agora eles passam a documentar melhor as coisas, tem mais informações ali, agora a equipe de segurança pode simplesmente ir lá e consultar. E teve uma melhor comunicação. Agora essas áreas conversam mais, se comunicam mais. Agora a reunião não é mais algo tedioso, é algo que vai realmente resolver um problema nesse sentido. E traz um respaldo da equipe de segurança em relação à autogestão. Porque eles conseguem ver os resultados que estão acontecendo, eles conseguem ver os problemas que poderiam ter sido gerados, algum problema que aconteceu, ele consegue ver que os trabalhos que estavam sendo feitos, por exemplo, no incidente de segurança grave que eu comentei, ele pode ver que o trabalho que estava sendo feito realmente trouxe bastante benefício para a universidade, então traz esse respaldo aí para melhoria de atenção, de recursos e tudo mais. Então basicamente é isso. Aqui temos meu e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, e o site da COSIC e do CERT Bahia para a questão de esclarecimento. É isso aí, muito obrigado, pessoal. Nós temos alguns comentários e perguntas online. O Pedro Daltoi, ele pergunta o seguinte: de quanto em quanto tempo é executado o OpenVAS contra a rede? Bom, esse é algo que a gente tem que definir, de fato, né? A gente utilizou o OpenVAS mais em questão de testes, então a gente não tem definido como que é o processo de auditoria vai rodar, se vai ser manualmente, diariamente, mensalmente, a gente não tem isso definido ainda. Mas a gente tem algumas conversas para como é que isso pode acontecer, mas antes disso a gente tem que ter aquelas perguntas, aqueles desafios, né? Aquelas provocações que eu fiz, tem que ter essas coisas respondidas antes de definir esse tempo, como é que vai ser feito. Tudo bem? Parabéns pela palestra, né? Esse assunto é bem interessante, a gente tem aqui também. Não sei se tu estava na apresentação que eu fiz no começo, a gente tem um semelhante, né? A gente trabalha com OpenVAS hoje aqui na Fiesc também. Eu queria que tu voltasse no slide 13 lá, não sei se tu... Acho que pelo número 13.
Na verdade, esse estudo que eu achei interessante, não sei se tu consegue discorrer um pouco sobre os resultados desse estudo, mais por cima, qual que é o overhead, agressividade, se vocês tiveram que ajustar, porque, na verdade, quando a gente implementou o OpenVAS, a gente não fez nenhum tipo de estudo, a gente implementou ele porque a gente achou que ia demorar muito, né? E que também a questão que a gente talvez não iria fazer, ou se a gente achasse muito problema, a gente acabou implementando e vendo o que dava. A gente não teve nenhum problema, apesar de ter scan que demorava 6 dias, por exemplo, na nossa rede, a gente não teve nenhum problema de questão de overhead. Eu queria só saber se tu teve algum tipo de problema para depois servir de um insumo para a gente melhorar, né? Não sei como é que... Sim. Algo que eu acho interessante nessa parte do estudo que a gente fez do OpenVAS foi principalmente porque já tiveram outros problemas com outras ferramentas que a gente estava testando. Então, com esses outros problemas que a gente teve, a gente usou como insumo para, agora a gente tem que resolver essas perguntas antes de aplicar. Algo, por exemplo, nessa questão, como é que a gente vai fazer o scan em 1/64 lá, pensando no IPv6? Que, com essa RFC da privacidade, a gente não consegue predizer quais são os endereços, né? Então, a gente teria que tentar varrer todo o bloco, por exemplo. Mas o que a gente pensou? A gente pensou que a gente poderia, por exemplo, em cada roteador da rede, pegar a tabela de Neighbor Discovery dos IPv6. Então, agora a gente vai saber quais IPs estão vivos e quais a gente pode ir lá e escanear, porque a gente não precisaria escanear outros tipos. Então, a gente pegaria a saída dessa tabela e usaria como input para o OpenVAS fazer o scan. Isso é um exemplo de algo que a gente pensou para resolver. Mas questão de overhead, de agressividade, a gente ainda não tem isso definido, no final dos contos. Então, é algo que a gente também tem que caminhar e a gente pode caminhar junto, inclusive. Uma pergunta online do Elias Andrade. Ele disse que ele gostaria de saber como é que é feito na sua instituição a gestão de risco físico dos equipamentos. Se existe alguma matriz ou política que oriente a tomar decisão com falhas físicas. Para essa parte, eu vou mostrar novamente aqui os meus contatos e o da coordenação lá, porque eu não estou envolvida nessa parte. Essa parte é mais direcionada lá para o comitê de mudança, comitê de segurança. Então, eu não tenho mais informações sobre essa parte. Mas você pode mandar um e-mail ou entra lá nos sites que tem os contatos, e aí você pergunta e eu posso direcionar quem poderia responder isso. Olá, Gidásio, parabéns pela apresentação. A 27002, a família inteira da 27000, desde a BS 7799 até a 17799, é uma literatura assim, muito rica, né? Assim como os livros da Aurelia ali, Tannenbaum e Build Internet Firewalls, né? Todo mundo curte bastante. Eu gostaria de fazer uma provocação no seguinte sentido. Imagine todos os riscos, né, que a empresa sofre na geração do seu negócio. Estamos falando agora de uma parte automatizada, né, de uma parte de um scan automatizado, de ferramentas assim pré-construídas e tudo mais. Vamos dizer que isso aí cubra uma parte de um ataque externo, né, ou até de um ataque interno também. Só que os incidentes de segurança, muitas vezes, acontecem por um agente interno, né? Então, nesse sentido, você imagina uma rede que tenha que faça um DPI de camada 7, que tenha um shaper, que tenha um firewall com DMZ com a contenção dos domínios de broadcast na DMZ, que tenha um core com todas as ACLs, que tenha gerenciamento de identidade, criptografia da máquina, certificado do usuário do digital do usuário, ter tudo isso, ter um endpoint na ponta, ter um snort, um IPS, ter tudo isso na ponta, só que se o cara for lá e clicar naquele PDF, que dentro daquele PDF tem um scriptzinho PowerShell que roda na memória, que com um polimorfismo, até um XOR, a linha assembler, muda aquela estrutura e executa alguma coisa em memória, sem o usuário ter conhecimento disso. Nesse sentido, as APTs, né, a Advanced Persistent Threat, elas são, pelo que eu vejo, né, na empresa que eu trabalho, um risco real, né? Então, de você ir lá e mandar um e-mail, olha, financeiro@empresa, contabilidade@empresa, e você nesse e-mail colocar um PDF, um doc, da outra vez você coloca um JavaScript, da outra vez você coloca um JPEG e tenta, uma hora ele cai. Então, assim, não adianta você ter toda essa infraestrutura se você não tem a cola principal das coisas, que é a cultura do usuário. O usuário ele tem que saber o porquê que ele está passando por isso, porquê que ele tem N problemas, né? Porquê que as vulnerabilidades existem, né? Nada é 100% seguro, porque no final é tudo feito por humanos, né? Então não tem como a gente querer a utopia estar 100% seguro, mas a 27002, a família inteira de gestão de segurança e informação, traz
essas métricas para a gente poder fazer isso. Então, nessa questão da engenharia social, né, eu acho que é um risco muito grande, né, que as empresas, tanto a academia também passa, de você cair num e-mail desse, de você cair numa coisa dessa que é extremamente direcionada, é bem selecionada isso. Então, assim, onde eu trabalho, eu resolvi isso fazendo workshops, não só com os funcionários, mas com o pessoal que desenvolve software, o pessoal de campo, o pessoal do comercial, para não ficar falando assunto confidencial no elevador, né, deixar aquele papel em cima da impressora. Né? Então, assim, eu gostaria de parabenizar, né, esse trabalho em cima da 27002. É um trabalho assim que dificilmente eu vejo, né, nos congressos assim, de rede, uma parte assim, mais de gestão de segurança e formação. E sugiro, né, provoco assim, a colocar essa questão de avaliar a engenharia social, o quão vulneráveis estão à engenharia social, sabe? É você saber o nome da pessoa, tentar se passar por outra pessoa, pedir um pagamento, alguma coisa assim, né, para no final ser vítima de um ransomware, né, de alguma coisa que no final vai te custar alguns bitcoins. Com certeza. Isso é muito importante ressaltar, né? A questão de trazer a proteção em profundidade, né? Trazer segurança em profundidade, né? Várias camadas ali. Não só aplicar um snort, um firewall e achar que está tudo bem na rede, mas, claro, fazer várias dessas questões. Um exemplo bem bom que você trouxe é a de conscientização para o usuário. Então, cabe aí trazer campanhas, workshops, como você falou, palestras em eventos votados a determinadas áreas. Lá na UFBA, por exemplo, a gente faz essa questão de campanhas sobre segurança, e aí a gente aborda a questão de phishing, de senhas inseguras, vários desse tipo de coisa. A gente tem a cartilha que a gente vai construindo, manda por e-mail, em broadcast para todo o pessoal, e a gente consegue receber aí a questão de se está sendo efetivo, os elogios, enfim. Trazendo um dado interessante sobre essa campanha que a gente faz, no caso, a questão do WannaCry, né, que aconteceu esse ransomware e cerca de, se não me engano, uma semana, ou foram 2 semanas antes, a gente fez uma campanha justamente tratando sobre ransomware. E, por incrível que pareça, em um parque de, sei lá, 15 mil máquinas, a gente não teve nenhum caso de WannaCry, por exemplo. Sendo que... Estava atualizado, então. Pois é. Legal. Então, no final das contas... Eu gostaria de agradecer também ao NIC-BR pelo material de segurança da informação, que eu já usei algumas vezes, né, para fazer essa conscientização dos funcionários lá, e que é um material muito bom, e fico aqui o meu agradecimento ao pessoal do NIC-BR. Nós estamos em cima do horário aqui e eu só queria fazer uma pergunta rápida. Quanto tempo você leva entre descobrir, tratar e resolver? E depois que você começou, quantas vulnerabilidades você achou? Porque eu achei aqueles números bem elevados daqueles gráficos lá, né? Esses aqui. Porque no penúltimo slide você mesmo falou do problema de escalabilidade. Você tem muita coisa feita por humanos, né, que você precisava automatizar. Então, assim, quanto tempo entre você descobrir, tratar, resolver? E esse intervalo, e quantas você tratou nesse período? Pronto. Bom, a parte da descoberta, né? Hoje a gente utiliza mais a questão de monitoramento dessas fontes de vulnerabilidade, né? Então, a parte da descoberta, quando chega um e-mail para a gente, esse tipo de coisa que a gente consegue visualizar, a gente vai fazer esse tratamento. E aí, bom, o primeiro tratamento é algo mais rápido, né? Você vê se no inventário tem. Às vezes não está coberto no inventário, então aí tem que entrar em contato com outras pessoas, aí demora cerca de um turno para ter essa resposta. Quando tem essa resposta, aí vai você estudar de fato a vulnerabilidade, ver se aquilo ali é aplicado, passar para fazer testes e tudo mais. Essa é a parte que demora um pouquinho mais, nessa questão da triagem, que é de você poder testar ali, ver se você tem um ambiente de teste para aquela aplicação. Essa é uma parte relativamente demorada, às vezes demora 1, 2 dias, mas às vezes você consegue tratar isso de forma rápida. Muitas vezes alguma vulnerabilidade já tem um exploit, então você já consegue testar, ver se aquilo ali ocorre em sua instituição. Uma vulnerabilidade bem específica, então, por exemplo, surgiu uma vulnerabilidade no servidor tal, e aí você resolve com essa configuração aqui. E aí você vai checar e ver que essa configuração já está aplicada, então você já está coberto para essa vulnerabilidade, você já pode passar. Então isso demora cerca de 1, 2 dias, a depender da vulnerabilidade, 3 dias. Algumas que são mais críticas, que a gente já consegue ver que está vulnerável logo, é muito menos, e aí a notificação já acontece no mesmo dia que a gente já sabe da vulnerabilidade, às vezes no mesmo turno, 2 horas depois. E a questão do tratamento é a parte que mais demora, porque aí não depende mais só da equipe de segurança, depende de outras equipes, depende dos usuários, enfim, conversar com essas pessoas para ter essas informações. E aí é a parte que mais demora. E aí a gente está se atentando para ajustar aquele SLA justamente de acordo com o tempo que esse demora. E, claro, trazer um pouco apertando mais para a questão da importância daquilo. Então, por exemplo, essa questão do Drupal,
que eu comentei, a gente conseguiu atender em menos de 8 horas, que foi o que a gente tinha previsto para a criticidade mais alta. Então, a gente conseguiu ver a importância daquilo ali e atender em um tempo muito menor do que a gente pensava que poderia ser o máximo. Então, depende muito da aplicação. Mas, a compensação tem outras vulnerabilidades, outros tipos, né? Por exemplo, o último nível ali da priorização, a gente coloca como, bom, ele pode ser corrigido, talvez não seja no prazo que a gente definiu, por exemplo, de 15 dias úteis, pode ser que seja conversado com um prazo mais longo. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma reunião, conversar, bom, essa vulnerabilidade aqui é mais baixa, então a gente não vai corrigir nesse prazo. A gente vai estar planejando a correção dela para o final do ano, por exemplo. Então, tem essa abertura. Então, essa é a parte que mais demora da correção da vulnerabilidade. E questão de quantas vulnerabilidades a gente tratou, infelizmente, eu não consegui levantar, eu não lembrei de levantar esses números, de quantas dessas foram alertadas e foram corrigidas. Mas eu sei que, bom, foram bastante, lembrando que agora, se eu não me engano, lá no nosso sistema de chamado tem cerca de 8 dessas vulnerabilidades abertas. No caso, de 2018 às 2017 já tinham passado. Então, a gente conseguiu tratar a maioria delas. Tá joia. Bom, vamos agradecer ao Gilvaz, obrigado.